Bom, vou começar então com vocês, né? Na aula anterior eu falei com vocês de pluviograma, né? De uma chuva individual, tá? Então, o pluviograma de uma chuva individual a gente consegue analisar, né? Ter informações de total precipitado, né? Para que isso ocorra, basta a gente somar, então, né, a chuva que ocorreu ao longo desse pluviograma, no caso, né, analisando como esse pluviograma individualmente, tá? Falei com vocês que aqui, né, daria em torno de 46, né, milímetros e alguma coisa aí, 0,3 por aí, né, milímetros de chuva. E essa é uma forma, né, é uma das formas da gente ter a apresentação dos dados de chuva. A gente tem que tomar muito cuidado, analisando sempre qual é o objetivo, né, final, que é, por exemplo, né, a questão de um projeto, a questão de uma gestão, né, uma situação, por exemplo, de cheia ou de escassez, tá? Então, depende muito da situação, né? Então, essa leitura aqui do pluviograma individual é uma das possibilidades. E falei com vocês que, dados pluviográficos, então a gente consegue total precipitado, duração da chuva, e se a gente trabalha com a razão dessas duas, né, grandezas, a gente tem intensidade. Geralmente, né, a chuva expressa em milímetros, geralmente a duração a gente expressa em horas, e a intensidade em milímetros por hora. Não quer dizer que a gente não possa usar, né, outras unidades, tá? Mas em geral, né, a unidade que nós usamos é milímetro por hora para intensidade, tá bom? Na sequência, o que eu vou mostrar para vocês? Tem um outro formato de apresentação aqui, né, de uma chuva individual. Nesse caso aqui, já, inclusive, né, fazendo um estudo um pouco mais avançado, que é o quê? Se vocês olharem para aqui, né, para essa parte de cima, para essa informação, aqui nós temos uma chuva individual, tá? Apesar das barrinhas aqui, né, estarem indicando, então, o total precipitado, a gente considera que isso aqui é uma única chuva ao longo, né, ao longo do tempo, tá? Tem uma escala de tempo aqui, né? Então, ao longo do tempo, uma única chuva. E essa chuva, tá? Que aqui tem um detalhe importante, né? Interessante até, conhecido como chuva efetiva ou precipitação efetiva. Por quê? Porque essa chuva que caiu, né, numa bacia hidrográfica, por exemplo, esta chuva efetiva é aquela que efetivamente gerou escoamento superficial. Então, a gente está convertendo aqui a chuva em vazão, ou chuva em escoamento superficial, né? Ou chuva em deflúvio superficial, tá? Então, é uma outra forma de a gente analisar, que são os dados, então, desse tipo que a gente chama de hidrograma, né? Onde a gente tem, então, uma precipitação, no caso aqui pensando somente na precipitação efetiva, ou seja, aquela que efetivamente foi convertida, né? Foi convertida em deflúvio ou em escoamento superficial. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, analisar uma mesma chuva efetiva, né? Ou uma chuva total, digamos assim, pode pensar na total, numa área urbana, o que vai acontecer? Praticamente, né, talvez em 90%, 95%, muito próximo de 100%, vai ser convertido em escoamento superficial. Por quê? Ou em deflúvio superficial. Porque a gente tem uma situação onde a área, né, urbana é bastante permeável, ou seja,
Se eu tenho menor infiltração, eu tenho maior escoamento superficial, tá? Então, essa precipitação total, ela passa a ser praticamente toda ela uma precipitação efetiva. Efetiva para quê? Efetiva para converter em escoamento superficial. Se a gente pensar numa área rural, o que acontece? A gente tem uma precipitação total, né? Dessa precipitação total, a maior parte, grande maior parte mesmo, vai infiltrar, enquanto uma pequena parcela vai escoar superficialmente. Então, nesse caso, a parcela da precipitação efetiva é muito pequena, porque a gente tem, geralmente, em áreas rurais, né? Áreas muito permeáveis, ou seja, com muita infiltração, e tendo área com muita infiltração, a gente acaba tendo pouca situação de escoamento superficial. Tá? Então, essa aqui seria uma outra forma de apresentar um dado de chuva individual. Isso aqui é muito utilizado para chuvas que a gente chama chuvas de projeto, né? Por exemplo, quando a gente quer estudar aí situações de cheias urbanas, seria uma aplicação, tá bom? Depois disso, a gente tem algumas outras formas ainda, né? Essa outra forma aqui, notem vocês o seguinte, aqui já seria aquela situação onde a gente está analisando a precipitação total anual, tá? Então, cada barra dessa aqui, ó, representa a precipitação total anual em um dado ano, né? Se vocês notarem, olharem aqui embaixo, ó, a gente tem informação desde 1961 até 1990, tá? Então, aqui embaixo é o período, né? Ou seja, os anos que a gente está considerando, e cada barra dessa, então, representa o total. Aqui foi feita até uma situação, né, interessante, que é o quê? As barras em amarelo... Opa, deixa eu voltar aqui. As barras em amarelo, elas representam o quê? Precipitações abaixo da média, tá? Aqui está a precipitação média calculada, né? Então, a barra em amarelo representa a precipitação abaixo da média. E as barras em azul, como essa aqui, por exemplo, né? Essa sequência de barras azuis aqui, se vocês notarem, vocês vão perceber que ela está o quê? Elas estão acima, né? Aqui a barra média aqui, ó, acima do valor da média, tá bom? Então, nesse caso, a gente nota, né, que nesses anos, nesses 30 anos de dados, tá? Nesses 30 anos de dados, ou seja, de 1961, a gente tem, obviamente, valores abaixo da média e valores acima da média, tá? Esse período aqui, ele é interessante, né, de 61 a 90, porque é conhecido como período de normal climatológica, e esses dados geralmente são disponibilizados no INEMET, tá? Instituto Nacional Meteorológico. Então, 1961 a 1990 é o período conhecido como normal climatológico, porque é um período aí padronizado, né? É de 30 anos e não é quaisquer 30 anos. Então, essa aqui é uma outra forma de apresentar dados de chuva. E foi, né? A gente não apresentou isso em forma de histograma, como está aqui, né? Mas a gente fez a análise, né, que eu fiz com vocês os dados de lavras, foi justamente para ajustar distribuições, né, as 4 distribuições que nós fizemos uso lá, foi justamente não com esta série de dados, né, mas com dados totais anuais, onde a gente calculava a precipitação média, né, do total anual, e também dos totais anuais, né, a série, né, completa. No caso aqui são 30 anos, né? Então depende do número de dados, obviamente.
mas a gente calculou lá a média e desvio padrão, que poderia também estar representado aqui, né? Se a gente calcula o desvio padrão, bastaria depois vir aqui e apresentar, vou até pedir para vocês fazerem isso, né, em um momento depois, que é apresentar, né, por exemplo, os dados aqui, o desvio padrão, o que está acima estaria também abaixo, né? Então você consegue representar num gráfico desse aqui bastante informação, né? Mostrando então médio, desvio padrão, precipitação, né, de cada ano, como é que dá para analisar aqui, ó, a gente teve uma sequência, né, de anos que choveu acima da média, tá? Uma sequência de anos que choveu abaixo da média, por exemplo, tá? Então, é uma outra possibilidade de apresentar esses dados. No caso aqui, prestação total anual. Falei com vocês, sempre foquem no objetivo. Qual que é o objetivo do estudo? É a partir do objetivo do estudo que você vai fazer, obviamente, a constituição da série que te interessa. Aqui tem uma outra estação que é interessante também, do ponto de vista, né, muito utilizado, que é conhecido como ano hidrológico, tá? Quando a gente quer representar o ano hidrológico, o que a gente faz? Tem uma situação aqui bem interessante, tá? A primeira coisa, a gente não vai sair, né, já definindo o ano hidrológico, não é isso. A gente faz o seguinte, tá? Vou explicar para vocês aqui com detalhe. Cada barra dessa, né, cada barra dessa aqui vai representar o quê? A média de janeiro, tá? De um certo número de anos. É muito comum a gente trabalhar, por exemplo, com 30 anos. Tá? Muito comum. 30 anos ou mais. Né? Então, cada barra dessa aqui representa. Vamos supor que a gente esteja trabalhando, vamos fazer um exemplo aqui hipotético, que seja 42 anos. Tá? Se eu estiver trabalhando com 42 anos, então quer dizer o quê? Quer dizer que a minha média, tá? Desse valor dessa barra aqui, ó, essa barra está representando o quê? A média de 42 janeiros. Essa outra barra, ela está representando a média de 42 fevereiros. Essa aqui está representando a média de 42 marços, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Nesse caso aqui, nessa representação desses histogramas, conhecido como histograma total médio mensal, observe que a gente tinha feito anterior o valor precipitação total anual, né? Aqui a gente já trabalha com média mensal, e tem um detalhe importante, interessante aqui, né? Se você somar as médias, né? As médias de todos os meses do ano, o que você vai ter no final? Você vai ter a média geral, né? A média dos 42 anos. Só que você não está fazendo por total anual, né? Você está fazendo por média mensal. Então, você faz a média mensal primeiro e depois soma e tem o total, a média anual. Seria uma outra forma. Esse histograma aqui, como está representado para vocês, é muito, muito utilizado e muito interessante. Por quê? Porque ele consegue mostrar para a gente o que a gente chama de ano hidrológico, tá? Como eu estou chamando a atenção para vocês aqui, ó, ano hidrológico. Ah, mas o que é um ano hidrológico? A gente chama de ano civil aquele ano que começa quando? Em janeiro, né? No caso, 2020 não vai ter ano, né? Infelizmente. Começa em janeiro e vai até dezembro. Isso é o que a gente chama de ano civil, tá? E o que é um ano hidrológico? Um ano hidrológico é caracterizado pelo início da estação chuvosa até o fim da estação seca. Então, como está representado para vocês aqui, o ano hidrológico aqui, ó, ele é de setembro, né? Então ele se inicia em setembro, tá? De um dado ano,
E vai até o quê? E vai até o mês de agosto do próximo ano. Tá bom? Então, vamos supor, se a gente começou a analisar 1961, então aqui seria 1961 até 1962. A gente conseguiu identificar, então, o final. Se a gente pensar em ano, tá? No caso do ano hidrológico, a gente já pensa em série completa. Então, a gente já analisou isso, já fez as médias mensais para chegar nisso aqui. E uma coisa interessante, como é que eu defino qual é o início do ano hidrológico? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o que a gente chama de média móvel. Como esses valores aqui já são média, como é que a gente determina a média móvel? Eu vou somar esses 3 valores, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Tá? Depois, eu vou somar o quê? Mais 3 meses. Fevereiro, março e abril. Depois, eu vou fazer o quê? Março, abril e maio. Abril, maio e junho. Né? Maio, junho e julho. Junho, julho, agosto. E assim por diante. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Então, eu vou somando a cada 3 meses. Tá? Como eu somo a cada 3 meses, eu vou conseguir identificar... Só 2, né? Eu vou conseguir identificar o quê? Eu vou conseguir identificar qual é, né, dessa soma de 3 meses, qual é o trimestre mais seco. Tá? O trimestre mais seco, no caso está identificado aqui para vocês, ó, de cor diferente, inclusive, tá? Ele define o quê? Ele define o fim da estação seca. Então, aqui, ó, eu tenho o trimestre mais seco. Ele está definindo o fim da estação seca. Para eu definir o ano hidrológico, eu faço justamente isso. Primeiro eu defino a estação seca e o mês seguinte é início da estação chuvosa. Então, por isso que aqui, ó, a estação chuvosa está começando quando? Ela começa, né, tem início no mês de setembro, tá? Para essa estação aqui. Para cada estação, gente, nós precisamos fazer isso para identificar. Primeiro, o trimestre mais seco, ou seja, fazendo então, né, as médias de cada mês. Depois, fazendo o somatório a cada 3 meses, para identificar qual é, né, esse período mais seco. E a partir desse trimestre mais seco, a gente fala, o próximo mês é o início do ano hidrológico. Então, a gente teria o ano hidrológico começando em setembro e terminando em agosto. Se vocês notarem aqui, esse aqui é um histograma, né, para o estado do Mato Grosso do Sul, desculpa, né? Mas quer dizer o seguinte, é um comportamento bem parecido com a nossa região aqui, né? A nossa região, ela começa o ano hidrológico também no mês de setembro. É muito comum a gente ter essa situação de setembro até agosto. Se a gente for analisar, por exemplo, o Nordeste, tá? É muito comum no Nordeste a gente ter um comportamento diferente assim, ó, tá? Os anos mais chuvosos são o meio do ano, né? A metade do ano, enquanto o início e final de ano é um ano são meses mais secos. Então é um comportamento diferente, tá? Então, para identificar o ano hidrológico, a gente tem que tomar esse cuidado de analisar primeiro, né, faz a média mensal, depois faz a soma dessas médias a cada 3 meses até achar o período trimestre mais seco, tá bem? Uma outra forma de apresentar esses dados de precipitação, também bastante utilizado, é uma representação típica, né, muito comum, de dados altimétricos, né? Na altimetria, no relevo, a gente faz o quê?
é muito comum a gente fazer isso aqui, uma representação de altitude, né, ou de cotas, tá? Enquanto aqui, né, a gente está representando o quê? Isoietas, né? Iso igual, tá? E ietas aqui é chuva, né? Então, linhas de mesma chuva. Então, esse valor aqui de 1.200 representa o quê? Representa precipitação total anual, tá? De 1.200 milímetros. Então, esta região aqui, ó, né, ela chove em torno de 1.200 milímetros, ok? Se vocês notarem, aqui, ó, chove em torno de 1.600 milímetros, né? Não sei se vocês conhecem a região, mas aqui é a região de Porto Seguro, né? Aqui, ó, cidade de Porto Seguro identificada aqui, ó, tá? Então, quer dizer o quê? Aqui é a cidade de Eunápolis, né? Está bem próximo de Porto Seguro. Então, quer dizer o quê? Se vocês observarem, vocês estão vendo um aumento de precipitação daqui desculpa, né? Do continente para o litoral, né? É muito comum isso, né? Ou, se você quiser pensar o contrário, né? Quiser pensar na diminuição, a diminuição da precipitação do litoral para o continente, tá? Quanto mais interiorizada aqui, né, na região nordeste, por exemplo, do Brasil, quanto mais para o interior, né, do Brasil, mais seco menor é a precipitação total anual, tá? Então, essa isoietas é uma outra forma de fazer a representação desses dados, tá bom? Dados de chuva, então, pode ser feita essa representação, como, né, muito comum utilizar a altimetria, né? É similar àquela situação. Então, linha de mesma precipitação representada aqui pelas isoietas, tá bom? Em termos de série histórica, eu já passei para vocês, né, como obter os dados. A gente já apresentei para vocês os dados de lavras, então não vou mostrar agora aqui, mas era só, essa apresentação tinha feito para, até se fosse o caso, né, fazer essa apresentação. Roteiro de como obter os dados, depois vocês vão fazer isso também e vai ficar mais fácil, né, entender até pelo passo a passo lá como obter essa estação. Alguns de vocês, inclusive, já fizeram, né, já tem até informação sobre isso, até a estação já. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante, é a relação à série histórica. Como é que eu vou constituir uma série histórica? Tá bom? Então, séries históricas de precipitação, a gente vai fazer o quê? A gente tem que partir dos dados brutos. Tá bom? Dados brutos ou são dados diários, tá? Ou são dados pluviométricos, ou são dados pluviográficos. Ok? Mas o registro, né, independente se é pluviográfico ou se é pluviométrico, o registro é diário. Tá bom? Só que eu posso montar, né, cada série de acordo com a minha necessidade. Então, a série, por exemplo, né, como eu coloquei aqui, por exemplo, se a gente considerar uma série de 40 anos, que tipo de série, ou quais séries que seriam possíveis, né? E que grandeza seriam essas, por exemplo, aqui em termos de número de dados? Vamos ver aqui, ó. Se a gente pensar numa série de total anual, olha, se são 40 anos, para cada ano eu tenho um total anual, então eu tenho 40 valores. Então, N aqui representa o número de dados, né? Observe que a gente saiu de uma série, né, de dados brutos para constituir, né, uma série específica.
de total anual. Tá? No caso aqui é importante destacar porque é o seguinte, né? Dados brutos de 40 anos, você vai ter o quê? 365, né? Ou 366, colocar na média, colocar o valor mais comum, né? Cada 4 anos, 3 são 365 dados. Então, 365 vezes 40 seria o número de dados total que você tem. Só que depende de quê? Para que você quer essa informação? Dependendo para que você quer, você vai ajustar uma série específica, tá? Então, essa série específica aqui, no exemplo primeiro aqui, seria total anual. Tenho 40 dados, tenho N igual a 40. E se eu for constituir, né, uma série total mensal? O que acontece? Agora, eu tenho o quê? Em cada ano, eu tenho 12 meses. Então, vai ser 12 vezes 40. Eu tenho 480 informações. Tá? 480 dados. Aí, se eu for montar um total semestral, então eu tenho 80 dados. Né? Em cada ano eu tenho 2 semestres, então eu tenho 80 dados. E se eu for montar um quadrimestral, tá? Então, em cada ano eu tenho 3 quadrimestres, então eu teria 120. E se eu for montar a máxima diária anual, o que representa isso? Eu tenho que analisar da série histórica, em cada ano, eu vou pegar o dia, né, que representou a maior chuva daquele ano, tá? Logicamente que essa chuva ela está em um determinado mês, né? Mas para a gente o que importa é que naquele ano qual foi o maior valor. Então, se a gente está trabalhando com 40 anos de dados, a máxima chuva, a série constituída também terá 40 anos de dados. Agora, vê se vocês entendem isso aqui. Se eu estiver trabalhando com uma máxima diária, né, acima de 50 milímetros, qual o número de dados que eu tenho? Eu não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque se for uma estação, né, uma série histórica, uma localidade que tem chuvas, né, de baixo total precipitado, pode ser o quê? Que eu tenha raras chuvas acima de 50 milímetros. E outra coisa importante e interessante, né? Pode ser que um ano que choveu acima da média, por exemplo, tá? Só para citar exemplo, tenho, sei lá, 5 valores que naquele ano choveu mais do que 50 milímetros. Então, como é que vai se constituir minha série? Eu vou pegar daquele ano 5 valores, tá? Um outro ano, na sequência, pode ser que choveu dois valores diários que ultrapassaram 50 milímetros. Então, no ano eu vou ter 5, no outro ano eu vou ter 2. Pode ser que no próximo ano teve 3. Pode ser que no subsequente teve 0, ou seja, nenhum dia choveu acima de 50 milímetros. Então, eu não tenho a mínima ideia, nesse caso, qual é o número de dados. Tá? Eu não tenho. Uma outra situação aqui que a gente pode constituir uma série é essa que a gente conhece como normal climatológica. O que é normal climatológica? Normal climatológica é um período que você trabalha com média padronizada. E essa padronização foi feita de 1961 a 1990. Tá? É a normal climatológica mais utilizada que nós trabalhamos até hoje, que é 1961 a 1990. Por que a gente não trabalha com o período mais recente? Se vocês notarem aqui, a gente tem 30 anos de dados nesse período aqui. Tá? E a próxima normal seria quando?
1991 até 2020. Tá bem? Então, como a gente ainda está terminando 2020, é provável que em 2021, no máximo 2022, seja lançado a próxima normal climatológica, que irá de 1991 até 2020, 30 anos de idade. Então, a gente teria normal climatológica 1, por exemplo, e normal climatológica 2, tá? Ou de um segundo período, e esse aqui de um primeiro período. Né? Essa é uma forma que a Organização Mundial Meteorológica encontrou para padronizar essas informações, ou seja, eu tenho uma média que tem o mesmo período, então é fácil eu fazer comparação. É diferente se você comparar, né, uma série com um período que começou lá em 1930, ou 31 até 60, né, com outra que foi de 61 a 90. Então, lógico que tem diferença, né? A gente pode encontrar diferença, e nesse caso pode ser do período. Então, a norma climatológica elimina esse problema, digamos assim. Tá bom? E a gente pode montar, gente, qualquer outro tipo de série histórica que a gente tenha interesse, dependendo da finalidade de estudo. Tá? Então, a gente define isso aí. Uma coisa importante, então, a chamar a atenção aqui, que vocês, por exemplo, lembra que a gente calculou frequência, né? Com frequência sendo M por N mais 1. Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque o que vai ser o valor de N? Depende, né? Ó, o N aqui vai ser 40, o N aqui vai ser 480, o N aqui vai ser 80, o N aqui vai ser 120, o N aqui vai ser 40, e o N aqui eu não sei. Vou ter que calcular primeiro para depois responder para vocês. Tá? Então, tomem cuidado com isso, né? Frisando bastante, frisando sempre isso. Dependendo do tipo de finalidade do estudo, é que a gente monta a série histórica. Não é o contrário, tá? Didaticamente, a gente faz uma sequência aqui. Mas vocês têm que entender que o estudo que leva a gente a montar uma série histórica, e não o contrário. Não é uma série histórica que vai levar a um estudo. A gente tem que saber para que a gente quer. Aí a gente monta a série histórica adequada. Tá bem? Pessoal, dúvidas, perguntas? O que eu queria passar para vocês hoje era isso. Estou à disposição para tirar dúvida. Se tiver alguma pergunta, se quiserem que eu volte em algum slide, eu acabei passando direto, né, sem interromper para a explicação, mas se precisar eu volto. Tranquilo, Flávio. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Por hoje ficou tranquilo. Tá jóia. Ninguém tem dúvida? O Lucas respondeu também no chat que está tranquilo. Sem dúvidas?